ser brindados até 9 e tanto. O Etivaldo fará a palestra à noite. Então vamos começar dizendo que nesse momento haverá uma palestra sobre educação do sentimento pela nossa irmã Sandra de la Pola da Silva. Como coordenador, eu, José Otávio Flores Binato, Santa Maria. Gostaria de dizer que a Sandra é natural de Porto Alegre, atividades na doutrina espírita, é colaboradora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para as campanhas Em Defesa da Vida, em 94 e 95, e Educação do Sentimento, em 96. Colaboradora da Sociedade Espírita Allan Kardec, Porto Alegre, e integrante do quadro de expositores da FERGS. Como atividades profissionais, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, de Porto Alegre, tendo se formado em 1982. Com a palavra, Sandra, durante 40 minutos. Boa tarde a todos. Estejamos em paz. Devido ao tempo, 40 minutos, vocês vão observar que nem sempre a lâmina corresponde ao ritmo da exposição. Nós usaremos a lâmina como um recurso às citações das obras básicas que vamos referir no nosso trabalho. O pessoal lá atrás está reclamando que não está ouvindo. Alô? Melhorou? Mais alto. O pessoal já vai providenciar. Vamos começando. Há uma obra no mercado que é um best-seller americano, como só os americanos sabem fazer best-sellers. Não que a teoria ali trabalhada seja propriamente nova. Na pedagogia, esse tema já vem sendo tratado há uns 50 anos. Mas, com a terminologia que o autor preferiu adotar agora, e talvez no campo da psicologia seja mais recente, de uma forma ou de outra, o livro está sendo muito vendido e tem uma boa qualidade de fato. Nós estamos falando da inteligência emocional de Daniel Goleman, professor da Universidade de Harvard, psicólogo. Ele conta-nos um exemplo que pode bem ilustrar o objetivo do nosso trabalho. Diz o autor que há 20 anos atrás, aproximadamente, estava voltando para o hotel em Nova York, numa tarde muito quente, aquelas que nos deixam nem tão de bom humor assim, quando percebeu que o motorista do ônibus cumprimentava todas as pessoas que entravam, e a todos tinha uma palavra de ânimo e de cortesia. Da mesma forma, quando o passageiro descia, e ele deu-se conta naquele momento que estava diante de um homem em paz. Posteriormente, voltando para essa questão, objeto do livro, ele foi mais além para concluir que aquele motorista era um homem realizado. Em contrapartida, ele nos dá um outro exemplo de um estudante cuja inteligência beirava a genialidade. QI. Esse indivíduo estava se preparando e o grande sonho era entrar na medicina em Harvard. Mas, num determinado momento, numa prova oral de física, o rapaz ganha 80 de coeficiente. Ele vai para casa, pega uma faca, esfaqueia o professor. Goldman reflete: como pode uma inteligência brilhante ter um ato tão irracional?
Como pode pessoas com adiantada capacidade de reter informações, de apreender detalhes das ciências, ser proprietário da tecnologia e contribuir para o avanço científico do planeta, em contrapartida, não dormir à noite, ser drogado, porque nós sabemos que a droga corre solta nos meios acadêmicos. Como pode? Como pode alguém que conhece a pneumatologia, a composição do pulmão, fumar? E o autor dá-se conta que compõe a inteligência, a razão, a consciência, um outro elemento tão importante quanto a lógica, é a emoção. Nós dizíamos que a pedagogia já se preocupa com isso há pelo menos 50 anos, porque há pelo menos 50 anos se conhecem escritos de professores, de pedagogos, de pensadores, que estão investindo na importância de difundirmos valores éticos e valores que atinjam o âmbito afetivo do processo educacional. Esses pesquisadores são muito claros em suas obras, dizendo que meramente um conjunto, um arquétipo de informações na matemática, na física, na história, na biologia ou na química não fará um mundo feliz ou um homem feliz. Porque este homem que detém tudo isso também se mata. E há pelo menos 50 anos nós estamos sendo muito atuais. Porque Pestalozzi já defendia a ideia de que o professor é um jardineiro. E o jardineiro é, antes de tudo, aquele que não se preocupa só com a sobrevivência da planta, mas sobremaneira se preocupa que ela frutifique. O objetivo do jardineiro não é regar a planta. O objetivo do jardineiro é que ela dê flor, se a sua finalidade última for dar flor, e que ela dê fruto, se a sua finalidade última for dar fruto. O que ele queria dizer com isso? Que a finalidade, portanto, da educação, e via de regra do professor, não é atirar informações ao aluno, porque a finalidade da educação não é fazer-nos técnicos, mas é que nós compreendamos que a tecnologia tem uma função mais ampla, mais profunda, mais longínqua, que é a interação social e a capacidade de contribuir para a melhoria desta sociedade. Que bom que a ciência hoje está se voltando. Esta mesma ciência que durante mais de 100 anos quis se resumir, ou precisou se resumir ao organicismo, hoje se volta, com as mesmas pesquisas e com a mesma força, a nos chamar a atenção para a importância de um outro elemento que não está na matéria e que pode interferir nos componentes da matéria, determinando uma vida mais saudável ou menos, e que se chama o fator emocional. Mas, para nós espíritas, podemos ficar contentes com essa contribuição que a ciência vem nos legando e nos permitindo caminhar mais adiante. Mas é a ciência entrando na história, porque a doutrina espírita já nos trazia essas mesmas indagações, pelo menos desde a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Nós vamos ver que Allan Kardec indaga aos espíritos amigos, na questão 792, por que o homem não faz todo o bem que lhe é possível? E os espíritos respondem, porque o homem não tem ainda aptidão e não tem interesse. Vamos ver que a aptidão é a capacidade de discernir, de ir mais longe, de ver além, como Jesus preferia dizer, olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que ele queria dizer com isso? Era sair da aparência e do imediato para ir mais fundo.
hoje nós vamos vendo todo o legislativo brasileiro preocupado com as questões do trânsito, especialmente no Rio Grande do Sul. Para os que não sabem, e andarem a mais de 80 já vai dar cadeia. A situação da violência no trânsito está tão grave que o Estado não teve outra saída, o Estado como instituição, como organização social, como organizador social, não teve outra saída que não punir. Mas, se a educação já fosse entendida por nós outros, por todos nós, com a sua verdadeira finalidade, com o seu verdadeiro conceito, não precisaríamos ter chegado aí. Porque cada um de nós, ao aprender a dirigir, quando sentamos na autoescola para aprender a manusear com um instrumento, com um veículo, saberíamos que uma aula de direção tem um sentido mais profundo do que nos fazer saber onde é o acelerador, o debriador, o guidão, as marchas, etc. Ela tem por finalidade precípua, por finalidade básica, por finalidade principal, conscientizar-nos de que nós somos, como um automóvel, um elemento social. E podemos contribuir com a maneira como dirigimos o nosso veículo, para que a cidade seja mais ou menos, para aumentar ou para diminuir a violência. A aula de matemática não tem como finalidade apenas nos ensinar a somar e a diminuir para que nós saiamos dizendo a tabuada o resto da vida. Mas tem por finalidade aprender a lidar com o cheque, com a sua conta, com o que eu ganho, com o que eu gasto. A aula de moral e cívica, que agora saiu do currículo, não tem por finalidade me ensinar a cor da bandeira. Porque eu não tenho que amar a bandeira porque ela é um pedaço de pano que tremula. Mas por me fazer consciente de que sou um elemento na cidadania. Eu determino através do meu voto aqueles que vão organizar a sociedade. E, portanto, sou corresponsável pelo estado social do local que me encontro. A aptidão pressupõe o homem ter a coragem de entrar para dentro de si. A capacidade de descobrir-se como um filho de Deus. E fazendo o autodescobrimento, o que aliás Goldman trabalha como um dos componentes da inteligência emocional, a analisar-se e autoconhecer-se, para saber que todos nós temos valores altamente positivos, que precisam ser investidos. Por que temos esses valores positivos? Porque somos elementos que são filhos de um Deus de amor. Nós somos bons em tese, em germe, não porque somos A, B ou C, mas porque somos promanentes do amor. É por isso que aquele Espírito dirá no capítulo 11, item 9 do Evangelho: todos vós tendes no íntimo o germe do amor. Alguns preferirão, ainda no seu processo evolutivo, porque o desenvolvimento da consciência se dá por fases, não há saltos. Vamos ver esse processo da evolução, desde o átomo até o arcanjo. E vamos ver esse princípio inteligente, já na fase hominal. Primeiramente, dedicando amor a um objeto ou um animal. Mas já é o amor. É claro que alguns exageram, levando o cachorro em homeopata, em psicólogo. Para amar cachorro não precisa tanto. Quando há milhões e milhões de crianças abandonadas no país, aonde bastaria uma contribuição mensal, não precisa nem levar para casa a criancinha, porque nem todos têm olhinhos azuis, e a gente só adota os que têm olhinhos azuis e cabelinho loirinho, né? Mas se não vamos levar para casa porque
que ele não tem as características físicas que nos agradassem, para que nós nos projetemos nos filhos, porque na verdade muitas vezes nós amamos os filhos porque nos projetamos neles. Tanto que quando eles resolvem não ser o que gostaríamos que eles fossem, a gente não ama mais. Pelo menos podíamos contribuir para a educação dessas crianças. Mas preferimos comprar carne de primeira para o totó. Nenhum problema com os veterinários ou os psicólogos de cachorro, que merecem todo o nosso respeito. Este princípio inteligente, esse espírito já está amando. É uma pena que passado 2000 anos do Cristo, ele ainda prefira se classificar na fase de misantropia. Mas prova que é um filho de Deus. Porque a alguma coisa ou a alguém ele já dedica amor. Até que num determinado momento, ele decidirá, até mesmo pelo impulso obrigatório da lei do retorno, leia-se entre aspas a dor, em dedicar afeto e amor aos seus semelhantes. Porque a reencarnação tem por finalidade o ressarcimento, mas fundamentalmente tem por finalidade o processo educativo. Eu passo a fazer parte do processo educativo como aquele aluno que vai obrigado para a escola, que o pai tem que ficar na porta, senão ele foge, para que num segundo momento eu vá para a escola porque eu quero aprender. São as duas fases que nós nos encontramos em relação à lei do retorno. Ou compreendemos que ela é boa e que a reencarnação é boa, não é um peso, não é um fardo, não é uma desgraça, não é uma cruz, mas uma oportunidade. E portanto caminhamos para frente conscientes e passamos a fazer parte do processo evolutivo como colaboradores da vida, os investidores da vida, aqueles que querem dar sua parcela conscientemente para que a vida se torne melhor, ou vamos de arrasto. Mas a vida é evolução. E a vida é caminhar para frente. Então, autoconhecimento, através do processo da meditação. Uma psicóloga americana, citada pelo autor que falávamos, ela defende, quando fala no controle dos impulsos, outra característica da inteligência emocional, a possibilidade de controlar impulsos. Porque às vezes nós dizemos assim, eu sou uma pessoa impulsiva. Não, na verdade eu sou mal educada. Ou então tem os que gostam de se dizer autênticos. Berram em qualquer lugar, xingam todo mundo, entram e saem dos lugares sem cumprimentar ninguém. Eu sou autêntico. Não tem educação. Porque a autenticidade é eu ser o meu eu, mas adaptado às regras sociais, por evidente. E se não me adaptei ainda com o coração, tenho que me adaptar com o formalismo, porque a sociedade não tem culpa que eu não cheguei ao grau evolutivo que ela merece. Então, ou vamos para o condicionamento, ou vamos para a educação de verdade, mas seja como for, a adaptação às regras sociais. Mas o Goldman nos chama a atenção, citando essa psicóloga, Diane Tice, ela defende algumas técnicas para o controle das emoções. Sempre a gente tem que ter um certo cuidado com os americanos, não pelos motivos que dizem por aí, porque eles se preocupam muito sempre com o aspecto externo. Eles não são um povo pragmático, eles não são um povo latino, que é um povo de sentimentos, que é um povo de emoções. Eles são um povo, por natureza, prático. Então, virá sempre dos Estados Unidos as técnicas psicológicas e pedagógicas exteriores. Por exemplo, a neurolinguística, nenhuma crítica técnica. Mas nós sabemos que em muitos casos ela resolve temporariamente. Porque se não foi tratada a causa, apenas a aparência, nada nos garante que não venha a se dar, até mesmo numa nova encarnação, o comportamento que eu trazia no passado. Também não se discute aqui que muitos pacientes necessitam tratamento imediato através desses processos de tratar a causa aparente para depois ir buscar a causa profunda. Por óbvio.
Mas seja como for, quando se fala em doutrina espírita, em controle das emoções, sempre estamos nos referindo efetivamente a um retrospecto mais profundo. Mas essa psicóloga defende algumas técnicas para o controle dos humores, para o controle dos impulsos, porque da maneira como nós nos comportamos no nosso trabalho, pode definir a continuidade do emprego ou não. Muitas pessoas dizem que perderam o emprego, que deixaram o emprego porque o chefe lhes chamou a atenção. Ora, na crise que o país está passando, alguém se dá o luxo de pedir demissão, é brabo. Apenas porque não gosta do chefe, o que me interessa é ganhar um salário. O chefe passa a ser um problema dele. Então nós temos que saber lidar com os nossos humores. Hoje eu não me acordei bem, o resto da humanidade tem que me aguentar. E muitas vezes nós perdemos ótimas oportunidades. Perdemos ótimas companhias, perdemos ótimas vivências. Porque não sabemos conviver conosco, reciclar as nossas emoções. Então essa psicóloga propõe o seguinte: diante de um impulso ou diante de uma emoção, que nós analisássemos esta emoção, parássemos e fizéssemos uma autoanálise da emoção e reavaliássemos a emoção, se ela está de acordo com o objetivo mais profundo da minha vida ou se ela está em desacordo. É Paulo de Tarso dizendo: tudo me é lícito, talvez nem tudo me convenha. É uma maneira diferente de escrever Paulo. E ela apresenta algumas técnicas. Caminhar, por exemplo. Quando estamos muito irritados, caminhar, segundo ela, é muito bom. E não só segundo ela, porque toda a nossa respiração vai entrar oxigênio no cérebro, vai nos oxigenar, vai fazer um processo de relaxação muscular. Mas tem uma das técnicas, infelizmente não dá para citar todas, uma das técnicas que nós já conhecemos. E ela disse que as outras até podem falhar, mas essa não falha. Sabe do que ela estava falando? Da prece. Diz ela, a prece é a melhor técnica de relaxamento e de meditação para o controle dos nossos impulsos e dos nossos humores. E nós já sabemos disso há 2000 anos. Talvez ela tenha descoberto agora. Mas os espíritas já conhecem isso há mais de 150. E tendo em vista a nossa facilidade de gostar de Jesus, não de segui-lo, mas de achá-lo interessante, provavelmente já o tenhamos conhecido antes desses 150 anos da doutrina espírita. Então a prece, como um mecanismo para nos autoconhecermos, como um mecanismo para conviver conosco, aceitando os nossos limites e impulsionando e incentivando os nossos valores positivos. Porque na autoanálise nós vamos chegar a esses dois pontos. Nós vamos encontrar elementos satisfatórios que precisam ser investidos. E daí porque a pedagogia do erro nunca funciona. Apenas apontar em alguém os seus equívocos não faz com que essa pessoa se torne melhor. Olharmos no espelho e dizermos que nós não prestamos, que nós não servimos para nada, que nós não damos para isso, que nós não damos para aquilo, não nos fará pessoas melhores. Chorar sobre o que já aconteceu não resolve o problema e não nos faz melhores. É preciso avaliar que isto aconteceu, mas aconteceu, está no passado. Hoje é outro dia e eu preciso investir em uma nova conduta, em uma nova atitude, porque para isso eu tenho outro dia, senão eu ficava com aquele e terminava o mundo. Então, olhar-se no espelho e dizer eu não presto, eu sou uma porcaria, é antes de tudo uma atitude cômoda. Porque se eu não presto, eu não valho nada, eu não preciso fazer nada para mudar. Eu posso continuar sendo o que eu sou. E deixar, como disse o Raul, para a próxima. Olhar-se no espelho e achar-se o melhor, também não está enxergando o que realmente é. Porque se
fôssemos melhor do que realmente somos, não tínhamos nascido aqui por via de consequência. Então, estar sempre certo numa discussão é impossível. Nós, às vezes, nos caracterizamos por ser o Joãozinho do passo certo. Toda a sociedade espírita está equivocada, só nós que estamos certos. Nenhum lugar é bom para nós. O grupo A, nós não gostamos do diretor. O grupo B, nós não gostamos do fulano. O grupo C não começa no horário que nos serve. O grupo D não está estudando um conteúdo que nos agrada. Então nós temos que fazer uma doutrina para nós e uma casa para nós. Porque a que tem, não está de acordo. Então nós temos que deduzir, por uma questão nem aí de emoção, mas de mera lógica, que alguma coisa não está bem. Quando está todo mundo errado e eu certo, quando todas as coisas estão ruins à minha volta, eu preciso parar, pelo menos para supor que há um índice, uma pequena probabilidade que seja, de que o elemento que não está certo seja eu. Então, a autoanálise. A doutrina espírita nos apresenta uma série de instrumentos e de condições para que nós possamos fazer esse processo autoeducativo. A doutrina espírita, através das questões que os senhores têm ali no quadro, ali na tela, contribui para o progresso destruindo o materialismo. Verificamos nas próximas lâminas que vão ser passadas que o materialismo está fundamentado basicamente no nosso egoísmo, que a destruição desse egoísmo vai se fundamentar na educação. Pula as duas e passa para a terceira lâmina. Quando Allan Kardec coloca uma nota na questão que trata sobre o egoísmo, ele terá a oportunidade de dizer que a educação é a forma pela qual nós conseguiremos destruir o egoísmo em nós. E dirá ainda, não a educação comum, a educação formal, não a educação que faz homens inteligentes, mas a educação que faz homens de bem. A propósito, na questão 685, ele já teria dito isso. Quando nos falava sobre a economia, ele diz que a economia ficará como teoria, enquanto os homens não se modificarem. Mas eu não falo aqui, diz ele, da educação formal, e sim moral. Eu não falo da educação moral que se lê em livros, mas da educação moral que se adquire através do conjunto de caracteres sadios, do conjunto de hábitos positivos, a educação dos sentimentos. Então, tudo isso que nós estamos vendo em termos de educação do mundo, aonde a preferência tem sido dada para a educação enquanto apreender conhecimentos, nós podemos, de uma certa forma, estar trazendo para o nosso meio espírita. Por isso que dizíamos que a forma eficaz de uma educação, em termos de espírito, se dá no processo do autodescobrimento. Porque fazendo aquela autoavaliação, nós vamos nos dar conta de que as fases a serem vencidas precisam ser vencidas agora. Não basta que nós leiamos todas as obras espíritas. Não basta que nós conheçamos o livro dos espíritos, qual é a questão que diz isso ou aquilo, aonde é que a Gênese trata deste assunto ou daquele outro. Quantos de nós conhecem quase todas as obras publicadas em termos de espiritismo, mas quantos de nós já cederam no convívio com os familiares? Quantas vezes nós somos pessoas cujo conhecimento de espiritismo se classificaria no mais alto QI, mas somos pessoas intratáveis e inadaptadas à vida? Quantas vezes nós conhecemos toda a teoria dos fluidos, toda a classificação da escala espírita, conhecemos
conhecemos o intercâmbio mediúnico e todas as fases deste processo, mas quando a casa precisa do trabalhador, nós não temos tempo. E na grande maioria nós temos medo. Porque parece mentira, mas o espírito tem medo de espírito. Quantas vezes nós dizemos, eu trabalho em tudo, desde que não seja com o espírito. Porque ele pode me acompanhar para casa. Esse negócio de trabalhar em desobsessão é muito perigoso. Vamos que eles apareçam tudo lá em casa. Certa vez nós trabalhávamos esse assunto da nossa sociedade e alguém nos perguntou, mas Sandra, tu podes afirmar que eles não vão para minha casa? Eu disse, pelo contrário, meu amigo, posso afirmar que vão. Não preciso dizer que a diretora nunca mais me convidou para falar de desobsessão. Por que eles vão todos? Porque se eu já tenho esse medo deles, qual é a sintonia que eu estou estabelecendo? Mas, no entanto, eu sei sobre o espírito. Classifico toda a natureza das comunicações. Sei sobre fluidos. Eu dou aula de fluidos porque eu sou física, química, sou professora de biologia, ou seja lá o que for. Mas brigo na hora do almoço. Que conhecimento fluídico é esse? Está servindo para quê? Me enraiveço com facilidade. Então o autoconhecimento é para isso. Para que nós venhamos a nos dar conta que no nosso comportamento existem caracteres que precisam ser investidos para que nós nos transformemos. Ora, se a reencarnação é a oportunidade de resgate, de melhoramento, por evidente que eu vou retornar com aspectos frágeis na minha composição psicológica. E não pode me causar estranheza que a vida me ofereça oportunidades de vivências nesta área. Se eu não fui lá muito boa com o dinheiro dos outros, por evidente que eu vou vir nesta lidando com o dinheiro alheio e que vou ter uma vontade terrível de botar no meu bolso. Pois se essa é a minha área frágil, que valor teria a vida se me desse oportunidades e vivências só no que eu já passei? Seria burrice divina. Pois se Deus criou a reencarnação como um mecanismo para que eu me melhore, Ele tem que investir no que eu preciso. Vamos imaginar que eu já tivesse passado pela experiência de falar mal da vida alheia e Ele só me desse a oportunidade de falar da vida alheia. É claro que eu ia falar bem. Não, Ele tem que me dar oportunidades nas áreas que eu falhei. Porque a reencarnação é uma reavaliação de conduta para apresentar nova. Então não pode causar surpresa que eu tenho uma família difícil, um amigo complicado, um chefe que não gosta, etc, etc, etc. Então eu vou me reavaliar, eu vou me conhecer para saber até onde eu posso ir. Para sair dessa história de que eu paro quando eu quiser. Mentira! Se a minha área naquele setor é frágil, eu não paro nunca. Eu me desarmonizo e entrar é fácil, mas sair é muito complicado. Para puxar para baixo sempre vai ter gente. Vai levantar para cima, mas a gente fica sozinho. Sempre tem aquele que diz, mas é só um golinho, que bobagem esse negócio de espírita. E na festinha lá vem o trago. Perdoe-nos a expressão choro. No meu caso, por exemplo, lá vem o docinho. Mas é só hoje. E no só hoje passo os 365 dias e eu não comecei o regime ainda. Nem aprendi a falar no tempo. Então, a autoavaliação. Para que nós peguemos o conteúdo instrutivo, aquele conjunto de dados teóricos, e metabolizemos em nós. Esta é a expressão mais adequada.
Assim como o alimento se metaboliza no organismo para se tornar um nutriente, a informação científica tem que ser metabolizada no coração humano para que se torne consciente e eu reflita na minha conduta, senão não serve para nada. Se eu sei tudo sobre leis, mas se eu uso as leis para passar os outros para trás, não serviu aprender. Se eu sei tudo sobre medicina, mas eu não alterei meu comportamento, servindo a coletividade através do exemplo, não adiantou. Se eu conheço a doutrina espírita, mas eu não me tornei mais sensível, mais tolerante, mais amigo, mais fiel, eu ainda estou na fase instrutiva, intelectiva, de QI, que é importante, porque senão o homem não chegaria a esta fase evolutiva, mas que não é tudo, porque só o QI não faz mudança de comportamento, e a proposta da doutrina espírita é reformular o nosso interior para que nós construamos a nossa felicidade. E só há construção de felicidade a partir da mudança de comportamento íntimo para que haja mudança de comportamento social. Então, pegar o conteúdo instrutivo da doutrina, assim como deveria ser na ciência formal, e não é na escola formal, porque não interessa os poderosos que dominam o planeta. Mas, graças a Deus, nós podemos fazer isso no movimento espírita, porque ele ainda está em nossas mãos. Pegar o conteúdo instrutivo e permitir que ele seja metabolizado em nosso íntimo, para que nós deixemos de reagir e passemos a agir num comportamento positivo e comprometido com a vida, num comportamento que contribua para a melhoria íntima e coletiva da vida. Isto é educação dos sentimentos. A campanha que a Federação está lançando, mas que antes de nós termos sucesso, e só teremos sucesso em divulgá-la para fora, na medida em que nós espíritas nos comprometermos com ela. Eu sou um que quero ser melhor. Porque senão nós faremos ótimas palestras, bons investimentos, grandes construções de templos e de instituições sociais, mas vazia de homens de bem. A ruir, mais dia, menos dia. Allan Kardec, para encerrarmos, no capítulo 17 nos diz: reconhece-se o homem de bem pelo que ele já se transformou, ou pelo esforço que faça. Com certeza eu não poderia me classificar na primeira, mas com certeza todos nós temos o dever de nos classificar na segunda. Ainda não somos talvez aquele que fez a reforma absoluta. Ainda não somos aquele cujo comportamento já expressa o Cristo, mas não podemos ser mais aquele omisso que vai deixar para a próxima. Nós temos que estar no segundo grupo. O esforço. Vou cair, porque todo homem que caminha cai. Vou errar, porque todo homem que age erra. Mas pior do que cair e errar é não fazer nada. Este é o pior erro e o pior pecado. Omitir-se, anular-se, esquecer-se que é um filho de Deus e que a vida caminha, nos convidando para que caminhemos com ela. Investamos na campanha, participemos da campanha, nos comprometamos com a nossa melhora íntima, sem medo do espelho, porque o nosso coração deseja ser melhor daqui para frente. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado, Sandra, pelas palavras, pelo sentimento, e que possamos
Jorge, aqui conosco, que quase todos aqui conhecemos, né? A gente vai falar de um assunto interessante que é o paradigma espírita, para a vida política. O Jorge é natural de Passo Fundo, tem atividade no Centro Espírita como atual diretor do Departamento de Difusão da União Municipal Espírita de Passo Fundo, colaborador do Centro Espírita de Caridade Via da Cruz e da Sociedade Espírita Caminho da Luz, Lambda de Passo Fundo. Foi o primeiro presidente da União Municipal Espírita de Passo Fundo em 1979 e seu ex-diretor do Departamento Doutrinário em duas gestões. É professor e licenciado no texto, bacharel em Direito. Vamos ter a alegria de ter esse companheiro que nós vamos falar. Eu vou ser o professor das primeiras. Caríssimos irmãos, que as bênçãos do nosso filho amigo e mestre Jesus façam tudo. As bases da moderna política ocidental tiveram seu momento de afirmação no gênio de Aristóteles. Aquele que primeiramente soube tratar o assunto de forma verdadeiramente científica, ao formular o seu tratado de política, onde apresenta as três tradicionais formas de governo. Mas hoje, a política está mesclada da influência de outros teóricos, como Maquiavel, Augusto Comte e mais recentemente Hegel, Engels e Marx, com o socialismo do século XIX. Mas a prática política do curso dos nossos tempos vulgarizou-se com um conceito referenciativo. E por culpa do quê? Tirão dos próprios agentes dessa prática política, porque distorceram a teoria, porque derrotaram o objetivo de todas elas, que é o bem comum com justiça social. Então nós vivemos hoje na vulgarização desse conceito político, na visualização da nossa sociedade num verdadeiro clima de indigência moral. E nós, que somos espíritas, vivendo este clima, como devemos nos posicionar? Qual deve ser a nossa forma de nos apresentar dentro dessa atmosfera? Recorremos ao grande escritor francês Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido no Museu, que a verdadeira viagem de descobrimento não é buscar novas paisagens, mas é ter novos olhos. Mas como nós espíritas temos novos olhos, como nós buscaremos a grande descoberta da nossa atuação pessoal no contexto em que estamos inseridos? Ora, nós espíritas temos a vantagem de um conhecimento todo especial, que é o conhecimento dos princípios que nos foram ofertados pela codificação do insigne mestre francês Allan Kardec, e mais, como decorrência natural, um comprometimento com os ensinos permanentes desta doutrina, direcionando-nos de forma ordenativa a um esclarecimento cada vez maior e a uma participação cada vez mais consciente daquilo que somos, daquilo que podemos ser, no ambiente em que estivermos. Não importa as contingências do mesmo. Nós, com isto, somos sempre conducentes a uma reformulação do Estado, a uma reformulação desse mesmo, porque nós temos uma forma diferente de ação, porque nós temos com isso uma forma diferente de política e vida. Mas
Mas nós, como espíritas, estamos muito adaptados ao conhecimento das leis da vida. E dentre elas nós temos a consciência do mecanismo da lei de causa e efeito. Nós aprendemos que a lei de causa e efeito nos dá conforme nossas ações, nos dá conforme nossas ações. E quantas vezes, em vista deste conhecimento, nós procuramos uma conclusão da forma existencial que temos, dizendo, mas se ela nos dá conforme nossos atos, nós temos o mundo e temos a política. Que merecemos. Para que mudar então? Não é nada mais que a consequência disso. Se nós fizermos isso, estaremos obrando mais uma vez um triste e lamentável equívoco. Estaremos repetindo muitos orientais que gritam exclamativamente: mate tudo, mate tudo. É o destino. Está escrito no livro da vida, para que mudar? Quando isto nada mais seria do que a apologia, a premissa, ao comodismo e à indiferença. E com isso nos levaria a mostrar que não entendemos verdadeiramente a lei do progresso e que não entendemos profundamente as leis morais que a nossa doutrina se nos apresenta como regramento para as nossas vidas. E então nós vamos descobrir que nós temos uma participação ativa, que nós somos corresponsáveis por tudo que estamos a ver e a sentir, a compartilhar, porque as mazelas materiais são mazelas morais. Porque todas as mazelas sociais repousam no egoísmo de cada um de nós, repousam na falta da solidariedade, na falta de uma distribuição equitativa dos bens que nos são emprestados. Mazelas morais que convivem conosco no dia a dia, na sociedade odierna, tem em nós, pela nossa omissão, o princípio da corresponsabilidade. E nós nos socorremos pelo Evangelho. Este Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que nos dá os deveres morais, que nos manda ser perfeitos, a busca da perfeição, que é o capítulo 17, que tem um item em que o Espírito Protetor, já em 1863, nos propugnava que devíamos viver uns homens de nosso tempo como devem viver. Se nós devemos viver com os homens da nossa época, na identidade com a problemática da nossa época e dos nossos co-parceiros de vivência, a pergunta que nos resta, o Espírito, que somos nós, pode desenvolver função política nessa crise moral sem o risco da contaminação? Richard Simonetti, o cronista que não precisa de referencial, na excelente obra Endereço Certo do Socorro, dizendo-nos que com espírita nós podemos entrar em qualquer lugar, nós podemos participar de qualquer empreendimento, mas nos alerta. E nós com ele temos que concordar que o alerta é válido, é oportuno, momentoso. Nós devemos, antes de entrar, antes de participar, pensar muito bem, antever como sairemos, sem compromissos com o mal, já que compromissados com o bem. E mais, ele nos diz que é justo que nós aceitemos o desafio de moralizar a política, mas sem envolver
a doutrina espírita como movimento. E aí ele está em consonância com Emmanuel, que guiando Chico Xavier é guia para todos nós. E em O Consolador, aquela obra magnífica da questão 60, ele nos dá um indicativo do comportamento espírita para aqueles que querem e devem participar da vida. Ele nos diz que quando nós, espíritas, formos convocados para as administrações transitórias do mundo, devemos aceitar. Mas não com um galardão, um prêmio para a doutrina que professamos, mas sim com uma aprovação pessoal, cujo êxito é sempre muito difícil. Eis um alerta que nós devemos ter, porque nesta hora é imperioso nós descobrirmos que, participando pela convocação à vida política, nós devemos fazer a boa luta. E a boa luta significa não perdermos tempo com as realizações estéreis, aquelas que são vazias de repercussão no bem, que apenas trabalham o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade individual. Por outro lado, nós devemos ser políticos que trabalha pelo bem maior, que é aquele que faz valer a grande máxima de que, se nós não possuímos força para a nossa própria reforma, jamais seremos colaboradores das reformas dos nossos reinos. Jamais reformaremos, do que nos faltará o suporte do Espírito. Por isso, como consequente, nós espíritas devemos ser homens livres, fazendo nesta hora, já que convocados para uma aprovação toda individual, a política do bem, em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal ou individual. A política do bem fazer, que significa fazer aos outros na extrapolação do amor que nós. Mas ainda lembrando que a lei civil, com a qual nós trabalharemos, apenas muda, modifica a superfície. Só as leis morais penetram no foro íntimo das nossas. Se tivermos esta visão, estaremos adequados ao que o nosso codificador, o insigne Allan Kardec, quando comentava o Credo Espírita em obras póstumas, tratando a questão social, já nos dizia que não basta nós trabalharmos as instituições sociais, porque toda a problemática social vem como ponto de partida para a sua evolução, que nós melhoremos moralmente o indivíduo e as massas. E ele nos alerta mais ainda: o Espiritismo só teria a perder se se transformasse em poder temporal. Não podemos esquecer que por mais de milênios as páginas da nossa história foram ensanguentadas pela política. E nós não podemos submeter. Até por uma questão de inteligência que devemos ter os mesmos erros das religiões tradicionais que nós não podemos usar. Por isso, nós vamos chegar a um ponto de nos questionar: mas existe mesmo uma política divina, uma política de Deus para todos nós? Já que nós somos da religião filosófica da vida, conducente a uma reformulação moral do nosso comportamento entre os nossos assemelhados. E Jesus nos apresenta a linha divisória entre o que devemos ser como cidadãos e o que devemos ser como cristãos.
quando já nos disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então nos diz que nós devemos, como cidadãos, sermos compenetrados dos nossos direitos e dos nossos deveres, participativos, integrados, plenamente conscientes de que nós devemos fazer papel justo e correto no ordenamento socioeconômico em que estamos colocados. Mas nos diz mais que nós, como cristãos, devemos fazer a política do seu amor inigualável, sendo tolerante, perdoando até, mas nunca sendo conivente com os sertões sérios, com os erros daqueles que se nos apresentam no relacionamento. Jesus, em momento algum, compactuou com os erros dos fariseus e dos doutores da lei. E nós devemos tê-lo como grande paradigma, como modelo e guia, porque Kardec, quando questionou os espíritos superiores, que são os instrutores da nossa humanidade, se havia um ser mais perfeito colocado para que ele servisse de modelo e guia para todos nós, obteve resposta na questão 625 da obra básica, do Livro dos Espíritos. Um nome a Deus é o nome de Jesus. E Jesus, na sua vida, sempre teve uma participação ativa. Mesmo no momento mais crucial em que se viu frente ao político do mundo, Pilatos, o seu silêncio foi ativo, enquanto o pobre político representava as ambições humanas, lavando as mãos. Como nós devemos agir se não igual? Se nós lembrarmos com um velho apóstolo, em que as árvores desejaram um dia ter um rei, e uniram as suas vozes, e procuraram a oliveira, e pediram: vem reinar sobre nós. E a oliveira então, olhando todas as suas companheiras de jornada, respondeu: governar sobre a água. Eu, perdendo a minha gordura, que beneficia homens e deuses, e negou. E as árvores então voltaram suas vozes para Deus. Vem então tu e governas sobre nós. E a figueira retrucou de imediato: ora, deixar a minha doçura e as demais qualidades para governar a árvore. Deus te agrade pelo Senhor. E as árvores, ainda desejosas de encontrar alguém que lhes liderasse, comandasse na sua trajetória, dirigindo-se então à videira. E a videira também, por sua vez, retorquiu: ora, governar árvores para quem tem insuflos, que faz a honra dos deuses e dos olhos. E as árvores não tiveram outro recurso, porque esgotaram todos os convites, sobraram apenas os espinheiros. Então elas disseram: e tu governas sobre nós? E o espinheiro de imediato responde: ora, se me ungis, vosso rei, abrigai-vos todas sob minha sombra, mas se não o fizerdes, farei fogo e queimarei todos os céus. Apolo 5, as árvores nada mais são do que nós, componentes no somatório fazendo a sociedade humana, que precisam de um comando alternativo, que precisam de uma liderança para fazer com que o regramento de vida possa se escoar de uma forma feliz, correta. Nós precisamos de quem esteja à nossa festa, esteja à nossa frente. E as árvores, como todos nós queremos,
buscaram normalmente buscar os mais bem-dotados. E os mais bem-dotados tinham ações, das quais não queriam se livrar. E os mais bem-dotados se omitiram, e se omitiram deixar um lugar para aqueles que não eram bem, que não representavam o bom, que não representavam o capaz. E o espinheiro que representa todos os parasitas que conhecemos, e com seus espinhos lacernos em dor, assumiu o posto que não era mais. Faz-nos lembrar que Kardec, há 139 anos, quando formalizava o Código Divino, que é o livro dos Espíritos, já pensara nessa problemática. Na questão 932, ele pergunta: aqueles que são os nossos benfeitores instrutivos, instrutores de todos nós, por que tão a miúde o mal prepondera a influência na sociedade humana? E a resposta: eles são devidos para cada um, por fraqueza dos bons. Porque os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos, por desejarem, preponderarão. Por nossa culpa, somos homicídios, não somos participativos. Convocados, nós temos a justa desculpa. E o mundo então se faz com a pior liderança possível. Onde estamos, espíritos? Que não temos representantes vivos, porque nós estamos recuados em nossa atividade. Mas, se convocados, por que não assumir com a dignidade da moral espírita, moralizando o ambiente em que nos fazemos participantes? Não nos comprometendo, mas exemplificando o compromisso dele. Este apólogo nos leva mais uma vez ao exemplo de inúmeros políticos que foram religiosos. O nosso mundo está fraco, mas poucos exemplos bastam para referenciá-los. No mundo, quem não viu falar de Mohandas Gandhi, o Mahatma, a grande alma da Índia, que sem derramar na sua filosofia pacifista, sem derramar uma gota de sangue, libertou a nação inteira, que ele amava e que ainda ama, do jugo prepotente de uma colonização injusta. Sem ser cristão, foi certamente dos políticos o melhor seguidor do Evangelho de Jesus. E no Brasil, quem não ouviu falar de um Bezerra de Menezes, Antônio Cavalcante Bezerra de Menezes, que na política terminou pobre, como pobre foi toda a sua vida, mas rica de ação e exemplo meritório e enobrecedor. Quem não lembra de um Bittencourt Sampaio, que também obrou nas administrações transitórias, e nem por isso se corrompeu, e nem por isso se omitiu, tal qual Caibar Jútel, o apóstolo de Catã, em São Paulo. Quem não lembra dos grandes políticos? Por que não fazer igual? Não fugir da responsabilidade, não fugir do Estado, mas sempre ter a consciência de quem é. Porque o Espírito assim deve ser. E mais, eles tinham consciência do regramento moral que a própria doutrina se lhes oferecia. Porque certamente leram, em alguma feita de suas existências, a questão 642 do Livro dos Espíritos, onde nós temos o questionamento de Kardec: se basta não fazer mal para sermos agradáveis aos olhos de Deus e garantirmos a felicidade futura? E a resposta dos Espíritos não basta. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, porque todo mal que há de vir, do bem que deixarmos de fazer, vós sois responsáveis. Condena-se, portanto, a omissão,
busca-se uma participação consciente. Então, nós chegamos ao ponto conclusivo que Chico vale como referencial às nossas pesquisas. Em 1974, o repórter pergunta a Chico no programa Maciel Franco Show: Chico, o mundo precisa de justiça social ou de religião? Naquela bonomia tão própria do nosso querido Chico, inspirado com certeza, Chico responde: meus irmãos, justiça social denota violência e revolta. No entanto, religião parece-nos ser a solução mais adequada para os problemas. Porque se nós melhorarmos o indivíduo melhora a sua família. Melhorando a sua família, nós teremos um mundo melhor. Isso é a grande revolução social que a doutrina espírita está apresentando para o mundo do presente e do futuro. Que Chico soube sintetizar tão bem. Por isso é indispensável nesta hora nós entendermos o paradigma que temos, o grande modelo e guia que é Jesus, quando ele recomendava aos seus discípulos, e somos todos nós também: vós sois o sal da terra. E não dizia por acaso que nós éramos e somos o sal da terra. Porque se nós analisarmos as propriedades deste elemento mineral, vamos descobrir que Jesus tinha plena razão de nos afirmar tal coisa. Nós efetivamente devemos e somos o sal da terra. Porque o sal preserva. Nada, mas nada o contamina, nada o altera, nada o corrompe. Por mais que o misture com outras substâncias e outras impurezas, ele sempre, ele é, por excelência, incorruptível. Assim deve ser o espírita que serve a cristã. Mas o sal sempre está ativo. Se percebermos, ele está sempre exudando, deixando correr, sair, aquela essência que lhe é própria. Então ele está sempre em processo de atividade. Sejamos assim também. Mas ainda o sal não recebe, o sal sempre dá. Misturai-o com açúcar. O açúcar ficará salgado. Mas o sal nunca se açucará. Sejamos assim também. Nós vamos dar sempre porque é a nossa tarefa, dar de nós o que nós somos, mas o que não nos serve, não recolhemos. Não façamos o papel do açúcar que apenas a nós. Façamos o papel do sal, que tem função, que tem uma finalidade específica. Mas ainda, se nós observarmos, o sal não se faz conhecer pelo exterior. Muitas vezes nós podemos confundir com tantas outras substâncias, algumas até devidamente contradicionadas, senão listadas dentro da criminologia. Mas no momento em que nós experimentamos, nós o conhecemos plenamente, porque ele aí se dá de imediato ao conhecimento. Assim sejamos nós. Podemos ser confundidos com o comum dos homens, e o somos porque somos homens comuns. Mas no momento que tomarem contato conosco, se nos revelemos o espírita que somos, porque o verdadeiro espírita é a revelação permanente, 24 horas diárias, todos os dias, todos os meses, todos os anos da sua cronologia. E o sal, pela função única, essa função é distinta, é especial, é inconfundível. Ele é o condimento da alimentação humana, é o tempero. Sejamos nós o tempero da vida, aquele que dá o sabor especial, como exemplo, como o condimento
da doação para todos os demais. Mas Jesus também nos diz, em acréscimo recomendativo, dizendo para todos os seus apóstolos, que somos nós também, vós sois a luz do mundo. E certamente hoje a física quântica especialmente está nos dizendo que somos realmente luz. Porque somos energia radiante. Mas Cristo sabia muito bem o que dizia. Porque se a verdade tem como finalidade libertar, porque se a esperança tem como finalidade expressiva consolar e alentar a todos nós, porque se a caridade tem como objetivo maior assistir e amparar as criaturas, porque se a sabedoria tem como finalidade expressiva guiar e fazer vencer, a luz tem como finalidade iluminar. Iluminando, faz com que nós tenhamos um caminho descortinado à nossa frente. Saibamos para onde ir, saibamos como ir, e descobrindo os obstáculos que devemos transpassar. Por isso, nós não podemos esconder a luz que nós percebemos ou que nós temos embaixo dos móveis dos nossos interesses pessoais ou grupais. E nem mesmo devemos esconder sob o leito da hipocrisia. Devemos ter a luz na nossa verdade, o candeeiro à altura para iluminar a todos. Mesmo que a nossa luz seja a chama de uma vela, a chama de uma vela não vai diminuir, nem o seu combustível vai se gastar se acender quantas outras velas puder. Nós podemos com certeza valermos das luzes alheias, mas sem claridade própria, estamos sempre em constantes riscos de queda, das quedas morais e das quedas físicas. Por isso, imaginemos, se não temos luzes próprias, dependemos das luzes dos outros, daqueles que são mentores do nosso caminho, e se um dia os donos das suas velas, das suas luzes, tiverem que se afastar de nós, convocados para uma tarefa cujo mérito nós não temos para acompanhar, como ficaremos? Por isso é indispensável nessa hora acendermos as nossas luzes e agradecermos a todos aqueles que nos iluminam e emprestam a sua chama para que nós acendamos as nossas, por minutos, por horas, por dias, meses e anos, não importa, agradecemos, porque não podemos esquecer sempre de acender as nossas velas, porque na grande noite moral em que vivemos, nós ainda temos a esperança, o otimismo, a certeza de que um dia despertaremos para o novo. Enquanto isso, evitamos a conclamação de Jesus. Como o irmão vê a participação do espírita militante que faz parte de diretorias dentro da política, como vereador, como secretário, prefeito, enfim, poderia fazer as colocações? Como é que é a sua visão? O político já engajado no movimento político, mas o espírita nunca deve esquecer que antes de ser político, ele é espírita. E sendo espírita, a sua ação dentro da comunidade será ação norteada pelos princípios da doutrina. Consequentemente, ele não vai se engajar nas lutas improfícuas e desmerecedoras. Ele saberá nortear a sua atividade para um bem efetivamente comum, como sendo a justiça social. Então, o vereador, o deputado, o prefeito, não importa qual o cargo público, ele será espírita vereador.
espírita prefeito, o espírita político. Porque antes de tudo, ele sabe que ele o é, espírita todos os minutos do seu dia. Não seria um caso do vereador, a bancada dele quer votar um projeto que ele, pela comissão espírita, não aprovaria. Eu posso responder isso. O ex-proprietário do carro, placa IBU 8210, o ex-proprietário que 15 minutos atrás estava disparando o alarme. Não está presente aqui. IBU 8210. É uma das mais complexas aqui na questão política. O vereador faz parte da bancada dele, normalmente é o livro. E ele sendo na comissão espírita, e a bancada dele para votar um projeto que não seria aprovado pela comissão espírita dele. Pena de morte, por exemplo. Não, tantas outras coisas. Vamos ajudar aquele lado porque tem tanta coisa mais interessante que ele usar. A bancada concordou. A bancada quer que todos os vereadores votem a favor daquele projeto. Ele vê que aquele projeto não é bom, não é moderno. Assim, né? Não é que ele ajuda. A visão nova que o Espiritismo nos dá é uma visão diferenciada de vida. Onde estivermos, a visão estará conosco. Se nós estivermos numa situação tal de opção, a nossa visão nos diz que nós devemos recorrer às leis morais que nos ordenam. E onde estão gravadas as leis morais, pergunta Kardec aos Espíritos? Que são 621 do livro. E a resposta é sim, na consciência. Use o espírita político a sua consciência como norteadora da sua vida. E ele nunca errará, porque a consciência tem o regramento certo, que vai fazê-lo com que tenha o bom senso desse mundo. Resumindo, se ele não concordasse em votar para ter a bancada, tirasse ele do posto, colocado no outro, as forças políticas. Todo engajamento político não é um mérito, mas uma aprovação. Seria preferível, então, que ele fosse afastado. E a aprovação diz que nós devemos perder as regalias transitórias para não perder as conquistas eternas do nosso espírito. Façamos a justa escolha entre aquilo que passa, que são as nossas vaidades do mundo, que são as consequências do nosso orgulho, pensarmos com os outros, mesmo nos sabendo inadequados conosco mesmo, ou nós vamos optar por aquilo que nos é eterno, como regramento dos princípios morais da nossa vida. É uma questão pessoal. E por ser pessoal, é irresponsabilidade. Cada um passa a crítica do que quiser, mas cada um, pela lei, responderá pelo recurso da sua nação. Preciso também nos falar sobre aquele militante político que vota voto, né, ou faz um certo trabalho de cabo eleitoral. Às vezes nem conhece bem o que está acontecendo com o candidato. E às vezes também ele leva, qual é a posição de levar para dentro da sociedade o voto do seu partido, para dar uma palestra, uma coisa assim, levar isso, ter uma implicação nisso. Todos os nossos orientadores nos dizem, não só os orientadores do âmbito da área física, mas principalmente os nossos orientadores. Não imiscuamos os nossos interesses passageiros, físicos, da área do homem imperfeito que somos, nos interesses da instrução moral que a casa espírita faz. A tribuna espírita não é tribuna política. A casa espírita tem uma política própria, mas é a política administrativa que precisa, até mesmo para poder se conduzir face às dificuldades que deve superar. É o normal. Mas o político do mundo não deve adentrar com a sua má intenção ou com a boa intenção para ele na casa espírita buscando voto. Se ele está com voto, tem o respeito tímido ao adentrar a porta daquele tempo sagrado de discussão que estamos ali.
para receber o esclarecimento da luz doutrinária e o consolo, o conforto da esperança que a doutrina nos dá. Nem mesmo na porta deve distribuir santinho, panfletos, porque isso repercute contra a doutrina. Emmanuel já nos dizia, o Consolador referenciado, sua questão 60, que nós não devemos fazer da convocação que recebemos galardão para a doutrina, mas sim como provação pessoal. É um problema pessoal, é um problema do âmbito da individualidade, em que, como espíritas, nós vamos ao centro espírita para receber a doutrina ou para difundir. Não vai fazer a política, não cabe. Ele mesmo esclarecimento, de conforto e de consolo. Saibamos ter bom senso e separar o joio e o trigo dentro das plantações. Pois não. A questão seria a seguinte: o trabalhador da casa espírita, com os seus compromissos, nas várias áreas de atividades, resolve adentrar a política candidatando, mas por uma questão de compatibilidade de tempo, afasta-se ele da sua jornada na casa espírita, inclusive lembrando que o espírita também tem que participar da sociedade e ele vendo que pode ser útil à sua comunidade como político, afasta-se dos trabalhos. A pergunta seria a seguinte: esse pretexto de afastando o trabalho da casa política para cumprir um trabalho na casa espírita, para cumprir o trabalho político, até que ponto isso é justificável? Parece que ele deixa uma obra inacabada para iniciar-se numa outra. Eu não sei, eu gostaria de mencionar, porque já teve na prática algumas situações dessas, de trabalhadores se afastando do trabalho para tentar uma candidatura. Então, se pergunta assim, até que ponto realmente isso é válido, né? Deixando-se do trabalho para iniciar outra. O nosso contrário, indaga esse tipo de questionamento, ou faz, já tem em si a própria resposta. Se ele está na dúvida de que ele não tem tempo para o maior, porque ele está escolhendo o menor, ele já está em si com a própria resposta. Mas como é um problema tão pessoal, ele é que deve decidir. Qual é o rumo que vai dar a sua existência? Se ele vai estacionar em determinado departamento, ou ele vai compartilhar todas as suas realizações sem deixar de direcionar as suas finalidades para todos os departamentos da sua atividade. É um problema pessoal de responsabilização ou seja, pessoal. Mas quando ele vem já dentro de si esse questionamento, se pergunta, já não tem a própria resposta. Com certeza. Nosso tempo esgotou e nós agradecemos então a nossa